na parte da manhã, creio que todos assinaram, mas agora na tarde nós estamos contando e tem um número menor, bem menor. Tá bem? É porque depois tem certificado para não ficar sem certificado. Bom, então retomando o nosso seminário neste momento, convidamos a todos para contribuir com a mesa redonda Perspectivas para o futuro dos cursos e da instituição a curto, médio e longo prazo na modalidade à distância. A atividade será mediada pelo professor Dr. Javier Eduardo Luzardo. Professor Javier é professor adjunto 4 da UFPEL, formado em licenciatura plena de Letras Português e Espanhol e respectivas literaturas na FURB, formado em Gestão Pública na UFPEL, pós-graduado em Espanhol pela UFPEL também, mestre em Linguística Aplicada e doutor em Linguística Aplicada também na Universidade Católica de Pelotas. Então, a todos, um bom evento. Obrigado, Tânia. Uma boa tarde a todos, obrigado pela acolhida e por estarem aqui nesse momento. Praticamente encerra essa parte da tarde do evento, do dia, e isso, para quem começou na parte da manhã e já no último treino, é bastante cansativo. Bom, nesta fala, na verdade, nesta mesa redonda, como todo professor, a gente gosta de ficar na frente do público, enfim, dos alunos e das pessoas que a gente gosta de conversar. A ideia de chamar, neste momento, os coordenadores e as pessoas que fizeram parte também dos cursos da Universidade Aberta do Brasil na Universidade Federal de Pelotas. Então, nesse sentido, não só os coordenadores da Universidade Federal, mas também as pessoas que compõem a rede, no meu caso, da professora do IFSU, que também aqui está conosco. Então, professor Edgar, por favor, a professora Silvia, a Luciana, a professora do IFSU, Angelica. Então, muito bacana, não poderia esquecer. Bom, e aí a gente pode, inclusive, sentar, acho que melhor que ficar agora, já que temos um número maior, podemos sentar na cadeira ali. Eu não vou chamar um velho colega de doutorado, porque eu sei que ele é meio envergonhado e não gosta muito de aparecer, mas então eu vou deixar ele quieto, né, Rick? Eu vou ficar representando ele. Isso, mas ele tem representante. Mas ele me paga depois. O Ricardo é muito tímido, né? Vou citar ele. Tranquilo. Gente, eu queria começar, então, essa mesa redonda com algumas provocações. Por que provocações? Porque a Universidade Federal de Pelotas, ela começa o ensino à distância em 2005 com o REGESD, na matemática, no espanhol, depois passa para o programa UAB em 2009 e até hoje nós estamos de alguma forma vinculados a esses cursos. O Edgar, provavelmente, desde o início, a professora Silvia também nessa correria. Mas o que é interessante destacar aqui? Que nessa cultura de EAD e de resistência da educação à distância, e eu digo resistência porque as universidades ainda, por incrível que pareça, são resistentes à cultura EAD, do ensino à distância. Nós ouvimos agora há pouco a professora, quando ela comentava, que as coisas poderiam fluir como se todos fossem favoráveis a esse tipo de política ou a esse tipo de ação. Mas na prática e por trás dos bastidores, as resistências são muito fortes. E a gente muitas vezes não percebe isso acontecer. Quem está envolvido de maneira direta nesse cenário percebe de uma forma maior. Bom, mas por que esse comentário? Porque a tendência natural dessas pessoas que são resistentes, muitas vezes passam por ideologias, talvez, não digo equivocadas, porque todas têm o direito de pensar da forma que bem entendem, mas sem abrir, talvez, o campo de visão. Vejam o seguinte, a nossa cultura e nós somos criados e acostumados num sistema maniqueísta, o bem e o mal, canhoto, destro, Inter ou Grêmio, né? Aqui no Sul é Inter ou Grêmio, mas nós somos acostumados sempre isso ou aquilo. E rejeitamos tudo aquilo que for diferente. Nós vivenciamos muito, há pouco tempo atrás, isso de maneira muito clara. E por que eu comento isso? Porque agora vem a primeira provocação, e aí aos professores também, que eles possam trazer as suas experiências.
Quando nós falamos em ensino à distância, nós estamos projetando e colocando todos os gatos no mesmo saco. Esse é um termo daqui do Sul também, tá, Simone? Por que eu digo isso? Porque nós colocamos, então, no ensino à distância, e os defensores do ensino à distância, que a escola fundamental também pode ser à distância, que o ensino médio pode ser à distância e que o superior, então, nem se fala. Mas aí nós esquecemos, por exemplo, que o aluno precisa, na educação à distância, ter disciplina, organização, autonomia. E esses critérios básicos eu não vou encontrar em crianças do ensino fundamental, muito menos em adolescentes, naquela efervescência do ensino médio. Então, como que eu vou exigir que esses agentes gostem ou se insiram em uma metodologia à distância se eles não têm ainda a maturidade suficiente para isso? E esse é o primeiro ponto. Nós temos que entender que o ensino à distância, ele muito mais é projetado para adultos no ensino superior, porque aí sim, na fase adulta, temos organização, disciplina, autonomia, principalmente, que as séries iniciais fundamentais e médias não têm, para poder pesquisar e correr atrás do seu método de ensino. Bom, e aí então, essa seria a primeira provocação, né? A autonomia e o que a gente visualiza nesses cursos, né, sobre o ensino, o afazer pedagógico nos cursos que a gente faz parte. Porque depois a segunda provocação que eu quero trazer para vocês é a seguinte: é imprescindível a participação humana no ensino à distância. E por que eu digo imprescindível? Porque quem participou de estágios, e aqui nós temos a professora também do Angelita, do IFSU, que é da pedagogia e supervisora de estágios, e me comentava agora com preocupação sobre os estágios. A Silvia, que viaja seguido para supervisionar estágios. Nós percebemos na ponta a fragilidade social. Nós percebemos a desigualdade social na pele. Eu vivenciei 2 casos que eu comento para vocês agora, de alunos que estavam em sala de aula, e eu não digo alunos da universidade, eu digo alunos que estavam na escola ensino fundamental, que eles tinham transtornos psicológicos porque eram abusados por seus tutores. E aí, esses abusos, que eu narro 2 aqui, um foi por causa de violência em função de alcoolismo, e o outro por questões, enfim, de abuso de menor. Mas imaginem que cabeça vai ter uma criança que passa por esse tipo de violência no momento em que ele se encontra na escola como único refúgio e segurança, porto seguro da sua sobrevivência. E em que maneira essa educação à distância vai interferir na vida dele ao ponto de essa criança do ensino fundamental e médio se sentir segura também nesse nosso mecanismo à distância? Então vejam o seguinte, corrobora ainda mais de que o fundamental e médio não necessariamente precisa ser à distância, ele precisa ser presencial, mas que essa educação à distância também nos prepare principalmente os professores para esse tipo de cenário que muitas vezes a gente desconhece. Bom, e aí eu quero passar a palavra então aos nossos colegas, e eu não sei se vocês querem começar de lá para cá, ou da Silvia para esse outro lado, mas Edgar, eu acho que podemos começar principalmente falando sobre essa questão, né, de como assimilar esse ensino à distância e as suas variáveis que a gente comenta agora. Gente, então, boa tarde a todos e todas, né? Eu estou aqui representando o professor Marcos, eu sou vice-coordenador do curso de História, né, gente? O professor Marcos não pode estar aqui à tarde, e essa indagação do professor Rafael, ela é muito desafiadora, no sentido que demonstra os embates, né, o desassossego que a EAD, certo, ainda tem em vários espaços, né? Eu entendo, gente, eu fui convencido, estou convencido, há 10 anos atrás, num primeiro momento a EAD era para 2 públicos, né? São 2 públicos distintos, né? A gente tem, por exemplo, alunos que não fariam EAD
não fariam presencial e se dispõem a fazer EAD, né? A gente tem vários exemplos, gente, aqui no Rio Grande do Sul, a professora me permite, né? Tem um município aqui de Jacuizinho, a gente teve uma aluna na época agora me esqueci, da pedagogia à distância, né? Que ela tinha que, para chegar, né, para estudar, ela tinha duas alternativas, ou ela dava uma volta pelo Rio Jacuí, ali parece que de 60 quilômetros, ou ela atravessava uma pinguela, gente, ou de moto ou a cavalo, né? E ela não tinha a menor possibilidade de estudar se não fosse a partir desse meio. E eu entendo isso também como um processo de interiorização de um curso gratuito de qualidade, mas também como um processo de mudança de vida de setores da sociedade que em outros momentos não eram visibilizados dentro do processo da educação superior, né? Isso eu estou falando há 10 anos atrás, gente. Eu estou aqui desde 2009, 2010 eu já estava na educação à distância, né? Primeiro com o curso da educação rural, depois com o curso, né, de pedagogia e agora com o curso de história, que é a minha área de formação. Então, a gente percebe que há um problema que a gente constantemente enfrenta, que é o preconceito. E todo mundo sabe que o preconceito é aquela pré-conceito, né? Ou seja, um preconceito que desconhece o que a gente faz e, a partir do momento desse desconhecimento, estabelece seus axiomas, seus valores, né, para discutir. Eu posso falar do curso de História, gente, desses outros cursos que eu falei, eu vi esses cursos fazerem transformação na vida de várias pessoas. Essa, né, que eu estou usando como exemplo, ela virou professora do município, certo? Ela era, no primeiro momento, gente, para vocês terem uma ideia, ela era servente, depois ela foi doméstica, foi servente, né? Se inspirou e hoje ela é professora do município. E confesso até com um pouco de emoção, gente, que a última vez que eu encontrei com ela, me deu vontade de chorar, e ela disse: a oportunidade na minha vida foi quando a minha mãe me incentivou a fazer a seleção para o curso, né, EAD da FETOL. Esse é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês, a nossa importância no processo de interiorização do ensino e de qualidade. Gente, um outro ponto que eu chamo a atenção, pelo menos dos cursos aqui da UFETEL, é a qualidade que a gente tenta implementar nas nossas tarefas. Guardadas todas as limitações que a Rosaura sabe que a gente enfrenta, a gente tem uma proposta, uma intencionalidade de fazer um curso diferenciado, um curso que acho que o Javier já tem até alunos no mestrado, né, gente? A gente já tem, né, esse cenário, então isso eu acho que é muito rico. E eu poderia ficar falando aqui, gente, por muito tempo sobre as questões positivas, né, dessa ação que a gente está fazendo, né? Mas eu quero fazer um relato breve e depois eu vou encerrar aqui. Eu sou avaliador do ENEC também, né? E a gente faz fazendo uma avaliação, enfim, que vocês sabem, como diria o cara que escreveu o nome da Rosa, é piedoso não dizer o nome da instituição, né? Que tinha uma menina que estava na USP, gente, com bolsa na USP, certo? Trabalhando num laboratório na USP, e ela optou para ir para uma outra universidade EAD, porque era a única forma que ela tinha de continuar. Então, assim, mesmo aquelas pessoas que têm perfil para pesquisa presencial, pelas escolhas da vida, entendem que é melhor eu pagar R$150 numa EAD do que eu ter que me deslocar de ônibus, chegar na USP, fazer assim. Ela morava lá agora me esqueci o nome, cidade do Lula, gente, já deu um reflexo. São Bernardo, né? São Bernardo, acho que para ir até a USP, vocês imaginam o grau de custos que tinha isso. Então, eu entendo, por um momento eu sempre entendi, então, que era dois públicos, né, para duas situações diferentes. O pessoal do presencial e o pessoal da EAD, né? Percebo mais agora, gente, porque, enfim, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais reflexivo, né? E a gente vai tentando compreender um pouco o globo. Eu acho que o sistema da EAD, e mais que a gente conversava, um sistema híbrido, é cada vez mais necessário. Certo, gente? Eu acho que aquele sistema puro EAD, puro presencial, não se suporta mais, né?
Então, eu estou ainda em processo de convencimento sobre isso, mas eu acho que a gente... e eu fico pensando isso, gente, quando a gente está em sala de aula do presencial, a gente só recebe trabalhos, né, de inteligência artificial, a gente só recebe, né, cenários, o campo está aí. Né? Ou a gente se insere dentro desse processo e faz desse processo um instrumento, uma ferramenta que a gente pode melhorar o ensino, ou a gente tapa o sol com a peneira, né? Então, quando a gente está conversando sobre essas perspectivas, eu não vou dar palestra aqui porque a Javier já me cortou, né? Quando a gente está conversando sobre essas perspectivas, a gente tem que ter um cenário, e aqui eu me calo, a gente fala assim, qual é o tipo de educação do futuro? Deixando claro que o futuro está cada vez mais presente, cada vez mais próximo. O meu filho, gente, ele tem uma habilidade com o celular assim, que para mim, que sou, né, do século passado, é coisa de jornada nas estrelas. Né? Então, são questões que a gente tem que enfrentar. E mais ainda, o futuro do ensino e o futuro do ensino com qualidade. Gente. Então, temos aqui a professora, né, que está representando aqui, que talvez saiba muito mais que nós, assim, mas a gente tem colegas em Portugal, tem colegas nos Estados Unidos, tem colegas... Eles estão avançando com um outro modelo, que é muito significativo, que é um sistema compartilhado, híbrido, até em Harvard, gente. Hoje a gente já tem no Brasil uma legislação que permite 40% à distância. Né? Então lá depende do número de pontos, tem outros cenários, assim, mas essa relação desse contato direto, ela está sendo balizada por outros cenários. O que não impede, e o pessoal aí que tem, a gente tem vários alunos de história aqui, né, gente? Então eu tenho medo até de falar assim, mas a gente tem lá Agudo, Cruz Alta, Sapucaia, Gramado, a gente tem esqueci algum, gente? A gente tem vários polos aqui, e vocês sabem que essa nossa relação presencial também, ela começa no online e depois também nessas nossas visitas, nos 20% de presenciais a gente amplia isso. Então, só para fechar, a ideia é o seguinte, gente, a gente está vivendo um momento de quebra de paradigmas, certo? A gente está vivendo um momento de crise. E crise o que é? Quando o velho está presente e o novo não se consubstanciou. É aquele momento mágico. Né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar quando a gente está vivenciando esse cenário do ensino. E um dos elementos que a gente chama a atenção, que em algum momento a gente vai ter que enfrentar certas situações. Né? A institucionalização desse processo, né? Os espaços que esse processo vai abrir, e, sobretudo, gente, qual é que é o nosso papel enquanto universidade, enquanto MEC, enquanto CAPES, para dinamizar esse processo e tornar isso algo muito significativo. Pessoal, eu sei de algumas universidades que agora existem universidades virtuais. Me ajuda aí, Ricardo. Universidade Virtual do Paraná, Universidade Virtual Estado de São Paulo, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Universidade Virtual do Estado de Goiás, que está sendo feito, Piauí, então assim... Paraná também, né? Paraná fala. Paraná também. Então está havendo um processo de remodelamento, e esse processo de remodelamento, acho que a CAPES está encabeçando o processo, assim, de certa forma, né? Mas está sendo parceira. Sendo parceira, né? Dos estados que tem essa autonomia. Mas, segundo a... Sim, são dos estados. Acho que a professora conhece. Segundo a minha amiga, né, que foi professora de uma estadual do Paraná, a Cida, que é coordenadora, ela disse que é um processo muito rico e que vários estados, gente, Mato Grosso e outros, já estão propondo isso. Daqui a pouco a gente vai ter uma universidade virtual federal, provavelmente, né? Ou é possível. Então, gente, a gente está vivendo um momento histórico. Né? Está vivendo um momento histórico. Momentos históricos são sempre momentos de desassossego. Né? E essa questão com o ensino é um desassossego permanente, de longa data. O pessoal que é da pedagogia sabe o que eu estou falando, né, gente? E constantemente as tentativas de mudar. Mas é isso, só para entabular o debate, gente, eu inicio falando sobre isso. Senhor Reverendo, eu vou a palavra. Sabe porque, pessoal, sabe qual é o problema de professor de história? A gente é prolixo, né? Então, se deixar, a gente vai. Né? Então, Foi. estou tentando tirar essa, né? Obrigado, Edgar. Então, eu, dando sequência aqui à nossa mesa de diálogos,
Professora Silvia, então, do curso de matemática, para falar um pouquinho, então, sobre essa questão também da maturidade, né, que a gente encontra entre os nossos alunos. Uma boa tarde a todos. Antes de falar um pouco dessa questão aí da maturidade, eu gostaria só de trazer um breve relato, né, sobre o curso de matemática à distância. Nós começamos o nosso curso, né, eu já estou no curso há 17 anos, né, em 2005 a gente começou a pensar o curso, né, antes tinha o Regésio, como tu comentou, e começamos com Pró-Licenciatura 1 e 2. Então, inicialmente, né, pode-se dizer que o CLMD ele foi o pioneiro na educação à distância, né, nos cursos de licenciatura na UFPEL. E começamos ainda lá neste projeto, né, o Pró-Lic 1, Pró-Licenciatura 1, com 3 polos iniciais. Aqui era Canguçu, Turuçu e Jaguarão, primeiramente, né. E depois, um ano depois, a gente, em 2006, iniciou essa turma. Depois veio para a licenciatura 2, que era só formação de professores mesmo, para dar aquela complementação, né, aos professores que tinham só o magistério. E a UAB começa conosco em 2018. E aí a gente começou, que eu começo a chamar, né, o AB 1, 2, o espanhol também começa, né, nesse tempo, depois aí vem em 2008 os cursos de pedagogia e os demais. Então, assim, a edição do CLMD hoje nós estamos na edição 7. Nós já formamos nesses 17 anos, né, em torno de 700 alunos, nos mais distintos, né, municípios do Rio Grande do Sul, teve até um polo também em Ibaiti, e outro, isso no Paraná, e o outro em Videira, em Santa Catarina. Né? Então, de lá para cá é uma longa história, uma longa jornada, né? Como eu disse, eu estou no CLMD desde 2005, ainda na primeira preparação, em 2006 começou, e de 2013 para cá, nessa questão mais assim, né, à frente, né, da própria coordenação AB adjunta num tempo, e dos últimos 6 anos da coordenação do CLMD. Entreguei o cargo para a professora Luciana em maio, né, depois desse tempo aí de ter contribuído também para os cursos, e agora, né, ainda participando de alguns momentos, porque gosto muito de trabalhar com educação à distância, e essa questão que o professor Javier nos coloca, né, e comentou antes sobre essa questão da maturidade, e aí ele comentava de que, né, em que momento será que é interessante começar nessa questão da educação à distância. E comentava se é o caso de começar no ensino fundamental, médio e superior. Eu acho que, além de que pensar nesses momentos também, a questão própria da pandemia nos colocou frente a uma situação dessas, né, onde era a maneira que tinha de dar continuidade ao estudo. Mas eu vejo que nesse nível fundamental e médio tem que existir a maturidade, né, e muitas vezes nas crianças, nos jovens, né, não tem muito essa questão assim dessa organização, do compromisso, da própria maturidade deles, né, saberem que eles precisam de ter toda uma rotina. Eu sempre digo para os alunos que estudam em educação à distância, eles precisam ser organizados, eles precisam ter perseverança, né, para continuar nessa modalidade, porque muito facilmente, se não está bem agregado, né, bem motivado, ou mesmo nos grupos de estudo, que a gente sempre fala que a questão dos grupos de estudos, a ida aos polos, né, isso aí é importante para criar esses laços entre os colegas. E no público adulto, né, eu creio que é mais forte essa questão assim de ter essa maturidade, de ter essa perseverança para continuar, né, nesse estudo, sabendo, né, que são vários os pontos, às vezes, que podem fazer, né, a evasão, que a gente tem um problema hoje em dia um tanto grande, assim, né, a gente busca meios, né, de solucionar isso, mas o público adulto, nesse sentido, ele tem essa maturidade, né, mais em evidência do que os jovens ou mesmo os pré-adolescentes. Então, nesse sentido, também coloco para vocês em apreciação essa questão assim para nossa discussão. Angelita? Então, boa tarde. Eu quero agradecer assim o convite que a UFPEL fez ao IFSU, para o IFSU se fazer presente. Eu estou aqui representando meus ricos colegas, porque o meu colega, que é meu chefe, não quis compor a mesa, acho que é uma questão. Tá? Então estão aqui o professor Cláudio, a professora Marla, a professora Marli, nossa professora de estágio, nossa professora guerreira de estágio, né? E o professor Rick, que todo mundo já foi nomeado aqui várias vezes. Então, eu estou coordenadora do curso de pedagogia, mas até o ano passado fui coordenadora do curso de formação pedagógica.
Tá? E o ano passado, então, depois de 4 anos, fiz uma seleção, né? Fui selecionada por edital e me tornei, então, uma das responsáveis pelo curso de pedagogia. Justamente quando a pedagogia passava por reconhecimento, né? Então, ano passado nós tivemos o reconhecimento do curso de pedagogia, tivemos uma boa avaliação e tivemos, então, no início desse ano, as nossas primeiras formaturas, né? Formamos 5 polos, 5 polos de pedagogia. E eu respondendo e tentando complexizar um pouquinho e situar um pouquinho a partir do que o professor colocou, ele fez várias coisas, né? Autonomia, fazer pedagógico, humanização, prática e estágio. Eu vou ficar só com a autonomia. Porque é muita coisa, professor. Sim. É muita coisa, né? Mas o que ocorre, né? Pensando no curso de pedagogia. Nós hoje estamos com 10 polos. Neste momento, em torno de 200 alunos em estágio, né, professora Marli? O curso de pedagogia, quem já é pedagogo sabe, tem muito estágio, tem muita prática, além de que no nosso projeto pedagógico nós prevemos 30% de presencialidade. Então, eu não sei se a gente pode chamar de um curso EAD, nós somos um curso semipresencial. A nossa relação com o polo, e uma pena que acho que amanhã o Giovanni vai estar aí, o pessoal dos polos, né, que a gente trabalha bastante, né, a nossa relação com os polos é muito estreita. E desde que a gente passou a compor o AB, né, em finalzinho de 2018, ofertando cursos de formação de professores, a grande indagação sempre foi e permanece: como formar professores à distância que vão atuar no presencial. E aí uma das nossas respostas é justamente a semipresencialidade. Então nós estabelecemos uma relação muito estreita com os polos. E é só graças a isso, com o tutor presencial que está lá, os coordenadores de polo, né, é que a gente pôde entender um pouco mais quem é o nosso aluno. Tá? E aí nós encontramos nesse momento alunos autistas, né, sem laudo, não haviam entregado laudo. Nós temos alunos cegos, nós temos alunos com dificuldade de mobilidade. Então nós temos uma série de questões que nós não saberíamos se não houvesse a presencialidade. Então a gente está rumando mais nessa linha, tá? E nesse estreitamento de relação com os alunos, com os polos e, óbvio, né, com os alunos, quando eu digo estreitamento, é essa aproximação, essa interação que a prof falou tanto, né? O que a gente percebe? Uma carência econômica muito grande e uma dificuldade enorme em relação à autonomia. Tá? A autonomia não é algo que está dado, a autonomia é algo a ser conquistado. Né? Ninguém nasce autônomo, nem porque é adulto é autônomo. Tá? Então, a gente tem se deparado agora na segunda edição com muita dificuldade de escrita, muita dificuldade de interpretação. Tá? Eu não gosto de usar muita palavra dificuldade, porque eu entendo que tudo pode ser aprendido, mas acho que nesse espaço cabe-se dizer isso, né? Mas muita dificuldade. Nós primamos por avaliações que sejam redações, que sejam escritas, que sejam dissertativas, né? Tá aqui a professora Marli, né? O relatório é dissertativo e tudo isso, desde o planejamento, né? Tudo que é feito e acompanhado, a gente tem percebido, isso tem chegado com uma força muito grande. A carência econômica e a dificuldade em ligar a máquina, em acessar o Moodle, em entrar no Moodle, em permanecer no Moodle. Então, nesse momento, nós estamos tentando revisar a plataforma, né? Justamente para a gente conseguir estar com o aluno. Né? E aí, a importância do polo. Né? Sem o polo, sem o tutor presencial, nada a gente consegue fazer. E aí entra a questão, né, da importância de que talvez a questão do preconceito que o Edgar falou, né, o preconceito é muito antigo, muito antigo, desde 2005 que eu tô na coisa, então, muito antigo, que eu lembro que eu trabalhava numa universidade comunitária e essa universidade não quis ingressar na educação à distância. Hoje, essa universidade não oferta mais nenhum curso de licenciatura, o que é uma pena, porque era uma universidade que ofertava licenciatura com excelência.
E eu acho que o preconceito vem no sentido também da necessidade de investimento. Porque se tem uma ideia de que a educação à distância é barata, é ligeira, é rápida. De baixa qualidade. Né? Quando, no entanto, a gente sabe que não é. Né? E a gente precisa de investimento. E o aluno, de investimento pesado. Hoje nós temos uma aluna cardiopata e surda que, graças ao trabalho da Marla e do Rick, conseguiram uma tutora a mais junto à CAPES para ir à casa da aluna. Então, a aluna não tem como se deslocar, porque ela é cardiopata, então há pouco se desloca. Como é que ela vai fazer estágio? E a CAPES está financiando mais uma tutora. Então, muito obrigada, CAPES. Muito obrigada, CAPES. Né? O que eu quero, para fechar, né? Só esse pontinho da autonomia. Né? A autonomia como algo conquistado, como algo aprendido, não existe sozinha, não se faz sozinha. Tá? A EAD nasceu, talvez, ou se passa uma ideia de algo de um ensino solitário. Aquela ideia daquela figurinha sentadinha ali na frente do computador, lendo os PDFs que vem, né? Lendo os PDFs. Ou assistindo algum videozinho. O que ocorre, né? Não pode ser assim. Ou não é esse o caminho que a gente está buscando. O caminho que a gente está buscando é justamente dessa relação estreita entre eles, né? Entre os polos, conosco. Então, aí, para que isso se efetive, nós precisamos sim do investimento no polo. Nós saímos de uma pandemia, foi tanto falado aqui, em que hoje há a professora falou também, o habitar a cidade, né? Habitar o polo. Né? Há necessidade de fazer um investimento para que os alunos reabitem o polo, retornem ao polo, para que tenham apoio para poder acessar o Moodle, para que tenham apoio para poder compreender o que está escrito ali, né? Para que tenham apoio para fazer os seus planejamentos. Então, o polo hoje, ele já era antes, né? Sempre foi, né? Mas é fundamental. Esse tutor presencial, e aí a gente tem uma média de 18 alunos, um tutor, né? Isso já tá complicado. Tá complicado, né? Não é suficiente, né? Mas enfim, o que eu queria colocar nesse momento era justamente isso, né? A questão de que talvez o preconceito venha por esse ângulo de que é algo barato, rápido e aligerado. E não é. Precisa ter muito investimento, que a educação é uma coisa cara, uma coisa que precisa de investimento, né? Precisa ter tempo de dedicação, tanto dos alunos como nosso, como dos tutores. Então, porque é uma rede que tem que se formar para que essa formação aconteça e aconteça com qualidade. Ouvindo a Angelita, me veio duas reflexões aqui, de maneira rápida eu quero comentar, antes de passar a palavra para a Luciana, que vai na seguinte direção. As instituições federais de ensino superior, e a nossa pró-reitora de ensino já citou isso em algum momento também aqui na UFPEL, são as defensoras dos cursos que ninguém quer. As instituições federais de ensino superior são os defensores de cursos que ninguém quer. Ou seja, as licenciaturas, se nós formos analisar, as particulares praticamente abriram mão. Nós não temos nas particulares hoje praticamente cursos colocados para a comunidade, porque eles dão muito gasto com a manutenção de professores e principalmente porque a procura é baixíssima. Quando se pensa em lucro, então se pensa no retorno que isso pode dar para a instituição. Como as universidades federais não pensam na lucratividade e sim na formação das pessoas, ou seja, no serviço à comunidade, porque então quando nós somos instituições federais ou instituições públicas se pensa em prestação de serviço e não na lucratividade, a gente percebe então que esses cursos que são os formadores dos novos docentes serão somente defendidos por essas instituições. E essa é a primeira reflexão em relação à fala da Angelita. E a segunda, esse retorno aos polos, né? Pós-pandemia, a grande maioria se acostuma nessa cultura remota, à distância. Lógico que a carência faz com que a gente saia para o mercado de trabalho, abandone os estudos e não retorne depois, porque a presencialidade ela também nos causa um certo transtorno. Eu não posso ir para a sala de aula
se eu preciso trabalhar também e sustentar e ajudar no sustento da minha família. Então, nesse sentido, o ensino híbrido talvez seja a situação mais adequada. A ida aos polos, ao mesmo tempo, a possibilidade de adequar o meu horário aos estudos. E aí, eu digo o seguinte, nós também passamos por um outro ciclo, que é, antes nós não tínhamos nenhuma universidade no interior. E hoje, com isso consolidado, também gera um certo comodismo de alguns estudantes. Porque antes nós não tínhamos universidades no interior, agora temos. Né? Então, bom, se está ali e é acessível, hoje eu não quero fazer, mas daqui a um tempo, se eu quiser, eu posso ir lá e acessá-lo também. Né? Isso gera também um outro lado da moeda, mas de qualquer forma, é apenas uma reflexão em relação à fala da Angelita. Luciana. Boa tarde a todos, sou a professora Luciana. Como a professora Silvia disse, né, estou na coordenação da matemática à distância há um mês. Estreando, né, nessa função. Já tenho acompanhado bastante a trajetória do curso como professora formadora ou colaborando no colegiado do curso, né, agora nesses últimos anos. Eu acho que também parte um pouquinho da fala da Angelita, quando ela fala que a autonomia não se faz sozinho. E aí leva para a questão que o professor Javier coloca, Denise, como é que vai ser o nosso fazer pedagógico nisso, né? Isso nos preocupa bastante, essa questão. Como aliar esse fazer pedagógico para desenvolver essa autonomia que o aluno não tem e precisa do nosso auxílio porque não se faz sozinho. Né? Então, eu vejo assim, no caminho do curso de matemática à distância, seguidamente a gente tem repensado a estrutura do nosso currículo, né? Nós já tivemos várias formas de se trabalhar no currículo. A gente já trabalhou só com componentes curriculares, né? Como se faz no presencial, certo? Né? Oferecendo com aquela carga horária, trabalhando cada disciplina. Já trabalhamos com eixos, né? Eixos temáticos para tentar, assim, organizar o estudo do aluno num certo tempo, um período, para ver se ele consegue se organizar, acompanhar todo aquele bloco de conteúdos. Agora a gente está estruturado um pouco por componentes, mas também por módulos, para conseguir que o aluno não faça todas as cadeiras ao mesmo tempo, para ver se a gente consegue ajudar nessa elaboração de que faça 2 cadeiras, 3 de cada vez durante o semestre, vai vencendo. Por quê? Porque nos preocupa muito essa questão que eles trazem, né? Parece que a gente sobrecarrega eles de conteúdo, eles não têm tempo para estudar tudo, então é um desafio para nós, né? Esse fazer pedagógico. Como manter essa qualidade que a gente não quer, né? Oferecer um curso de qualquer jeito, corrido, mas como manter essa qualidade, aliando o fazer pedagógico e atendendo às necessidades do aluno, que precisa trabalhar, que precisa estudar. Acho que seria isso mais um questionamento também. Eu, se me permite, você acompanhar, por exemplo, o caso do curso de História, que está aqui, né? O pessoal não vai me deixar mentir, né? Pelo menos aqueles que estão ali. A gente constantemente está fazendo testagens, né? No primeiro momento, eles estavam tendo quase que aulas síncronas todos os dias, não é isso, gente? Aí foi discutido com os alunos, aí depois a gente começou a reduzir esse potencial de aulas síncronas. A questão das provas, né? No primeiro momento as provas eram no dia do professor, agora a gente está tentando concentrar quinta, sexta, sábado. Então, gente, é dinâmico, por quê? Porque a gente está tentando ver a melhor forma, postando na nossa sinergia, a melhor forma do conteúdo, né? Chegar até um patamar assim de discussão, de debate, de múltiplo aprendizado entre alunos e professores no nosso espaço. O que a gente não abre mão? Inclusive, falando em nome de todo o colegiado, que o nosso curso seja um curso muito próximo, tanto em conteúdo quanto em atividades, do curso presencial, porque a gente não vê essa muralha chinesa. São todos alunos da UFPEL, né? A gente brincava aqui, a Luciara está lá assim, né? A alegria de ter chegado aqui, pegado o ônibus da UFPEL, se sentindo, né? Então a gente... Foi invasão do ônibus. Com a carteirinha da UFPEL, né? Tem direito, Mas o que a gente quer dizer com isso, gente? A gente quer dizer com isso assim, pessoal.
que é no andar da... Desculpa a professora que não é daqui, mas tem uma frase agauchada. Que é no andar da carroça que as melancias se ajeitam, né, gente? Então a gente constantemente, visando manter a qualidade, a gente vai fazendo essas adequações. Mas, pessoal, essas adequações são testagens. Ora dá certo, ora não dá certo. Mas o que a gente não abre mão? De uma tentativa de aproximação com os alunos, e a gente tem ido bastante aos polos, né? A gente tem feito essa relação, e mais ainda, a gente quer deixar claro que o curso tem 20% de presencialidade conforme o nosso PPC. Então, isso é um sistema quase híbrido, a gente pode falar, né? E é muito rico, né? Porque em alguns momentos, quando a gente vai cruzado, quando vai agudo, quando vai gramado, quando vai... essa semana tivemos lá em Sapucaia, né, discutindo a convite da professora que está ali, né, o Gil e Julieta, que é a questão da terceira idade. Então a gente tem professores que trabalham sobre esse tema. E é isso, gente, a gente tem que apostar na nossa sinergia. Qual é o grande problema? Os entraves, né, e volto a falar dos preconceitos, me desculpem a redundância, assim, que o pessoal não entende que isso tem um ensino de tanta qualidade quanto o presencial. Eu discordo. Eu não sei se eu posso... Claro, fica à vontade. É mesa redonda, eles estão lá na mesa... Mas tem que fazer assim, circular. Isso. Não precisa fazer assim. Gente, assim, ó, é muito importante e é muito prazeroso ver vocês falando, tá? E falando dessa experiência de ser docente dos cursos de EAD que eu não tive. Trabalhei há tempos atrás, mas no apoio técnico, nunca fui docente em EAD, tá? Nunca trabalhei como formador na UAB. E o que vocês trazem, sinto muito dizer para vocês, mas a gente também sente no presencial e vocês sabem disso também. Nós temos analfabetos funcionais, nós temos analfabetos digitais dentro da nossa universidade. E analfabetos intelectuais também. E aí, sabe, vendo vocês falar, o que a gente percebe? A importância de um curso à distância. E a importância de um curso de licenciatura à distância. Vocês percebem que quando o aluno chega, tem um problema de tecnologia, a gente sabe disso. Eu ministro aula de tecnologia há 20 anos. E os meus alunos chegam na universidade achando que sabem, quando vão ver não sabem nada. Né? Porque eles sabem o que é rede social. Tá? Bom, nosso aluno chega na UAB e recebe esse choque. E é trabalhado por todos nós, né? Ele vai aprendendo a como entrar no Moodle, como criar um e-mail, muitos deles não têm nenhum e-mail, né? Como postar uma tarefa, como fazer um arquivo, enfim, e postar um PDF. Bom, ele aprende isso conosco, né? Na UAB, porque é a ferramenta que nós temos, é o ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa grande plataforma, tá? Ao mesmo tempo, o nosso aluno é convidado a refletir, né? Eu falando isso em relação à autonomia, tá? Ele chega sem ter a mínima noção. Ele começa com uma enxurrada de informações tecnológicas, vamos dizer assim. Às vezes é o primeiro contato do aluno, né, com esse ambiente. E ele tem toda a formação nesse ambiente, tá? Ao mesmo tempo, ele é chamado a refletir, ele é chamado a se posicionar, né? Porque os nossos cursos são assim, né? Não é como falou a professora Edneia, aquele curso massivo, maçante, não. A gente tem interação, a gente tem projetos, a gente está nos polos, né? Então, eu fiquei vendo vocês falarem, eu fiquei pensando que esse ensino, especialmente de licenciatura que se faz na EAD, ele está preparando muito melhor os nossos futuros professores de educação básica. Porque ele já está inserindo as questões tecnológicas. Ele já está inserindo uma nova forma de trabalhar em conjunto, de forma participativa, de forma colaborativa. E aí eu fico pensando
que isso teria que ser uma prática também dos nossos cursos presenciais, né? Que não tenha dificuldade tecnológica, que, portanto, não perceba, né, esse entrave. Porque o meu professor, né, formado pela Universidade Federal de Pelotas e qualquer outra universidade, ele vai cair, desculpa o termo, né, de paraquedas numa educação básica que a gente já levantou aqui várias questões, né, do aluno. Ou ele é super protegido, né, como diz o professor, e depois ele cria uma autonomia que não se sabe de onde, mas agora ele resolve a vida dele. E ao mesmo tempo, muitos professores não sabem lidar nem com uma coisa nem com outra. O aluno chega com um tablet, como disse a professora, com um celular melhor que o da gente, sabendo de várias coisas, e a gente não sabe conduzir. Então, vendo a fala de vocês, eu percebo assim, ó, o nosso aluno da EAD hoje, ele sai mais bem preparado para atuar na educação básica com toda essa tecnologia, porque isso a gente não vê, salvo, claro, não conheço todos os currículos, não conheço todos os cursos, mas que muitas vezes ele não tem acesso a essas tecnologias, não sabe nem o que é um ambiente virtual de aprendizagem dentro de um curso de licenciatura presencial. Vivencia outras realidades também, né, Rosana? Sem dúvida, querido, sim. Mas o meu aluno lá da escola, lá do fundamental, ele está inserido nesse meio. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria elogiar o evento na questão do, que eu até comentei com a Rose, de trazer um pertencimento para nós quanto ao FEPEL, né? Que a primeira vez que eu entrei na universidade foi hoje. Então, tipo, hoje eu me sinto parte da UFPEL. Legal. Gente, só para explicar, nós falamos de história. Eu já conheço aí, já almoçamos juntos. Já sei até o apelido que é Wolverine. Olha, você não descontou. E aí eu queria trazer outra questão assim que eu observei, até pela fala do Edgar, que ele fala na questão o que eu quero dizer é assim, ó. Pertencimento, da primeira vez na universidade. Isso, e aí o aluno, nós da IAD, nós não conhecemos o cotidiano da universidade, tá? Uhum. As questões de pedagógicas, como é que fazem, como é que é o resultado, sabe? A interação durante a aula. Eu percebo da minha parte, assim, do curso que eu faço, percebi mais hoje isso ainda, que é uma coisa que já estava germinando na minha mente, que a questão de discussões, por exemplo, tá? Eu não sei como é que funciona aqui o dia a dia, só que online tem uma frase que eu escutei esses dias, assim, que a gente só discute com quem a gente tem intimidade. Quando tu não tem intimidade com a pessoa, tu ou evita, ou tu é educado sendo hipócrita, sabe? E aí o que acontece? Muitas vezes eu acho não, tenho até uma percepção de que estou certo nessa parte, assim, do ponto de vista, né? Aí, de que na EAD, tu não consegue gerar muitas discussões entre a turma, tem essa dificuldade por causa da distância, entende? Eu não sei como é que é aqui, eu acabei pensando nisso hoje, por estar aqui. Nos fóruns que tem na plataforma, eu percebo que é passado alguns trabalhos para nós que a gente usa o fórum muito mais para a gente dizer o que achou do texto, e na minha perspectiva, eu não posso estar errado nessa parte, que os fóruns deveriam ser um local mais interativo de discussão entre os alunos. E não, cada um vai lá e bota o que achou do texto, bota meio que uma citação de um autor, e aquilo ali fica meio que no vácuo, assim, o professor avaliar e pronto. Pra mim tá ótimo, ganhei nota e passei, mas não, eu quero discutir, eu quero gerar o contraditório, Como é que é o nome dele? Conhecimento a partir disso. O nome dele? Sabe? Aí eu pensei, não sei como é que é no presencial, não sei aqui se funciona, nunca tive uma experiência aqui, né? Mas aí é fazer esse paralelo, assim, no EAD, onde que podia melhorar essa questão e aonde que aqui, pra gente chegar no ideal que é aqui. Entendeu? Teu nome, desculpa. Marcelo, lembrei na tua fala do autor Romero Tori, não sei se vocês...
Isso. Que inclusive nos motiva a colocar justamente o nome do evento, o FPEL Sem Distância, né? Ensino Sem Distância. O que acontece? Acho, em primeiro lugar, bem-vinda à nossa universidade, né? E fica à vontade na tua casa também. É o nosso lar de estudo, de convivência e de trabalho. Mas, Marcelo, o ensino à distância, ele se propõe também numa sala de aula presencial. Que é o que o Romero Tori comenta. Ele diz o seguinte: numa sala de aula presencial, eu tenho um aluno que não necessariamente hoje está prestando atenção naquilo que eu estou dizendo na frente de uma sala de aula. Nesse momento, quando eu estava falando, provavelmente alguma outra pessoa estava no celular ou falando, ou fazendo, ou pensando em alguma outra coisa, problema, ou enfim, coisas particulares que daqui a pouco desconectam daquilo que a gente fala. E essa pessoa à distância na ponta, por mais que seja mediada por uma tela de computador, está muito mais conectado do que aquele que está aqui fisicamente. Então, essa relação física, ela não necessariamente vai ser um impeditivo para que a gente possa discutir ou para que a gente possa fazer alguma reflexão em relação a conteúdos ou enfim, questões que sejam importantes para o nosso aprendizado. E o Javier, acho que, enfim, temos vários professores aqui presenciais, né? Então a gente sabe que muitas vezes, dentro de uma sala de aula, o aluno está ali de corpo. Mas, enfim, tem, né? Eu brinco com meus alunos, que eu tive um aluno, gente, que era assim, ó, ele entrava todo dia com o cabelo molhado, né? Não sabia o que estava fazendo, sentava lá no fundo, né? Então a interação dele comigo, assim, toda vez que eu olhava para ele, ele fazia... Até hoje Captei. eu não entendi o que quer dizer aquilo ali. Mas até hoje, assim, e ele era um aluno, gente, assim, que ele estava só em qualquer lugar, mas não estava... Edgar, eu lembro uma vez que eu fui no polo com o Edgar, ele olhou para o rapaz e fez assim. E o outro retribuiu, e eu não entendia nada, mas tudo bem. Gente, é um comunicado não verbal. E aí depois eu perguntei para ele assim, tá, mas enfim, né, o que está entendendo a aula? Ele, tá mudando minha vida. Eu não sabia nem o que eu estava falando. Claro, claro. Mas isso numa aula presencial. Então... Edgar, Angelita? Eu achei interessante tu trazeres isso, porque até comentei com a professora, né, para ver, o ideal é aqui, né, porque como nós temos um anseio da presencialidade, né, parece que tem uma enxurrada de mundo digital, mas a gente quer a presencialidade, né? A gente quer estar com as pessoas. Eu acho que eu sinto isso muito no curso de pedagogia, né? As alunas querem estar, a maioria são mulheres, né? Imensa, né? O magistério é feminino, né? E sim, a gente quer a presença e elas querem, né, estar juntos, porque nós queremos estar juntos, nós somos humanos. Aí vem a questão da humanização, né? Mesmo que eu possa estar conversando com alguém do outro lado do mundo, ainda assim eu quero, em alguns momentos, estar com as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ponderar isso. A gente não pode relegar isso. Não. A gente tem que... Por isso a própria diretriz coloca até 30% de presencialidade, justamente para garantir, né? E as práticas dos estágios, no caso da pedagogia, ainda estão fora dessa presencialidade, né? Aí eu volto àquela pergunta inicial que a gente se faz muito lá no IFE, na gestão do curso, né? Como formar um professor à distância que vai atuar na presencialidade? Então, a nossa resposta é um pouco por aí, né? Essa semipresencialidade é o estar junto, é o polo, o lugar em que as pessoas estarão. E agora os polos do curso começam. Quando é que tu vens, professora? Quando é que os professores vêm? A felicidade, né? A Prof. Marli, né? Imagina, 10 polos, né? Então, assim, a felicidade de estarmos juntos. Eu acho que a gente tem que considerar essa balança, né? Esse equilíbrio. A virtualidade, sim, né? A presencialidade, sim, e ir equilibrando essas questões para que a gente possa realmente formar o humano, né? Porque educar é isso, é formar o humano. Lá no fundo, acho que... Ela aqui primeiro... Aqui, perdão. Depois lá no fundo. Eu sou Neuza, assistente de docência do Polo Balneário Real, e eu quero reforçar a fala da professora Angelita. Eu já fui tutora do IFSU e presencial.
social, e sim a forma como o IPSU trata o tutor, o quanto ele nos coloca no lugar de professor e o quanto ele nos faz parceiro. E um dos grandes desafios Tu foi minha tutora? Tu foi tutora de formação pedagógica? Eu fui tutora do pós do CPAD. Ah, tá. Então foi da Senado. Então foi uma experiência muito legal. Eu fui aluna do pós também, então muito legal. Mas a importância desse abraço da universidade com a equipe local do polo. Porque nós estamos ali, eu estou ali como assistente à docência para dar a mão para aquele aluno com mais dificuldade. E se a dificuldade, quando vai no estágio, por exemplo, ou é o coordenador ou é a gente que vai lá intermediar com a instituição. E se for um caso de abuso que o aluno vai vivenciar, a gente vai ter o conhecimento local também para buscar os mecanismos, as instituições capazes de dar o suporte, seja o abuso com o aluno ou seja um caso que ele enfrente em sala de aula. Então essa é a importância do abraço como polo da universidade. A gente se sente valorizado. Ai, de cara, O que a gente faz nem a parte do show. Não pode perder a piada, né? Tá bem, não se machucou. Tá bem, Edgar? Oi. Pessoal, graças a Deus. Graças a Deus que machucou. Tu não sai mais daí. Senta, tá aqui o telefone. Piada pra gente. Pessoal aqui, mas a prova continua Não esquece do degrau, porque é a mesma cor, né? Gente, eu não vi o degrau. É a mesma cor. Então, reforçar a importância desse abraço e aproveitando que tem a presença da CAPES aqui, dizer que o EAD, para que a educação seja pública, de qualidade, e que aquele profissional que vai atuar nas comunidades, também, Edgar, tu também? Tu também? não pode diminuir os recursos para os encontros. A gente precisa dessa mescla, porque a gente precisa fazer esse. Então isso é fundamental. Então só reforçar essa fala. Dar os parabéns para vocês que trabalham no Brasil. Muito obrigado. Lá no fundo, vamos fazer o seguinte, até pelo avançar do horário, aquela manifestação lá, o Ricardo que pediu o direito de resposta e depois o fechamento que eu gostaria de fazer em relação a mais ou menos o que tem sido dito e colocar o ponto de vista da inteligência artificial, porque eu fiz a pesquisa justamente com o ChatGPT para saber o que seriam as perspectivas chaves para o futuro da EAD e temos as respostas aqui também. Então... dentro do polo. No meu curso, né? Não estou falando dos outros cursos aqui, mas do meu especificamente, um pouco de interação lá dentro. Não sei se qual a fala, mas essa falta de interação. E aqui, que nem ele disse, eu me senti parte do hotel aqui. Né? Eu nunca tinha vindo, não conhecia. É minha primeira graduação também. Então, para mim está sendo muito importante, é uma honra estar aqui com todos vocês. E tem as minhas palavras, as palavras deles eu faço as minhas. Legal. Tipo, só um parênteses. A honra é nossa de te receber. Rick. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vem sentar aqui. Então, uma oportunidade aqui que é dada pela UFIDEL, nós somos do Instituto Federal Sul-Grandense, que aqui em Pelotas também, espalhado aqui pelo Rio Grande do Sul. E essa oportunidade, colegas, é ímpar, porque os colegas aqui, os estudantes, né, estão externando toda uma necessidade que muitas vezes a gente sabe, mas a gente não ouve, não sente isso, a fala dos colegas. Então, essa proposta de estreitar esse laço com as instituições de ensino, sobretudo da Zona Sul, né? A própria FURG hoje é feriado em Rio Grande, eu moro lá, não sei como é que é, talvez esse tenha sido o motivo da não presença, mas a gente aproximar e ter ações conjuntas nesse sentido. Né? Tem outras instituições aqui no estado,
geográfica, que nós normalmente nos encontramos, Simone, e aqui vai muito obrigado à CAPES, se a CAPES isso não seria possível, nós não teríamos o Sistema Universidade Aberta do Brasil, então a gente está falando, é importantíssimo, né? Que já tem aí mais de 15 anos, e logo no início do sistema, a vertente é que as instituições institucionalizassem a educação à distância, e isso aí não foi possível ainda 100%, por uma série de fatores, também orçamentários. Isso aí é algo que pesa na instituição de ensino. Nós tivemos muitos cortes no orçamento nos últimos anos, que inviabilizou ações institucionais. Para vocês terem uma ideia, eu coordenei os sistemas para a internet à distância, um tecnólogo, durante 8 anos, e muitas vezes o orçamento demorava, nós usávamos a Fundação de Apoio, que estamos usando agora. Então, não vou estar dando aula disso aqui, não é o objetivo, né? Mas nós acabávamos utilizando o orçamento da instituição, que a gente não pode repassar quando vem devolver, quando vem da CAPES, só que aí começou a diminuir o orçamento da instituição, que inviabilizou a quantidade de encontros presenciais que nós fazíamos e gostaríamos de fazer, porque tem que realmente ir no polo. A pandemia atrapalhou muito, né? Foi um problema. Isso que o colega está falando, conhecer a instituição, porque o polo, ele é importante, claro que é, mas conhecer a realidade da instituição ao qual está vinculado, que foi o que a senhora falou, né? O colega também começou mais cedo isso. Wolverine, né? Não vou falar o apelido lá do... Marcelo. Só porque, pessoal, porque se ele falar, né? Esse jogo tem para 2, né? Então Sempre tem, e o Edgar não dá mole. Então, assim, conduzindo já minha fala aqui para o final, o objetivo é agradecer ao FIPEL, agradecer sempre a parceria da CAPES, sempre que eu ligo lá com a professora, com a Joana, os colegas de uma maneira geral, né? A professora Lila, e então assim, nós somos muito bem atendidos e sempre procuramos ajudar e propor aqui, já que nós temos, está sendo gravado, que nós tentamos, assim, possivelmente, né? Rosalvo e demais colegas aqui da FIPEL, estreitar essas visitas aos polos, a gente se complementar, até para buscar situações conjuntas, para resolver essas situações. Porque a gente se reúne muito quando tem um novo edital que vai sair esse ano, inclusive, né? Para que não ocorra o que nós tivemos agora, e graças a Deus resolvemos, né? Que é colocar o mesmo curso no mesmo polo no mesmo período. Não é possível isso, né? Temos muitos polos no estado. Mas para além disso, né, a gente tentar estreitar essas relações e buscar soluções conjuntas e complementares. E parabenizar mais uma vez aqui a oportunidade e o convite que o IFSU recebeu para estar podendo participar e brilhantemente aqui sendo representado aí na mesa pela professora Angelina. Muito obrigado. É assim, ó, só para responder, só um pouquinho. Claro. Então, a questão desse, eu chamo de consórcio, né, Ricardo? Todas as instituições do Rio Grande do Sul se reúnem, né, com todos os seus coordenadores, para discutir as ofertas quando se tem um novo edital, né? Porque isso nos fortalece, eu sempre disse isso, porque a gente tem o mesmo objetivo, né, Ricardo? Eu falo por Ricardo, mas né, envolvo todos os professores e não só o IFSU, mas FURG, sempre parceiro, UFSM, enfim. Então, isso nos fortalece e isso garante que a gente consiga atender o maior número de polos, né, com a melhor qualidade possível. Mas concordo contigo, se nós começarmos a pensar em outras ações conjuntas, né, isso vai nos dar mais amparo e vai nos fortalecer mais, chamando as outras instituições. Felizmente, a FURG hoje era feriado, sabe, o Basoeiro, né, São Pedro, né. No Rio de Janeiro tem o consórcio CDS, que é um estabelecido. De repente, podemos investigar. Obrigado. Passa a palavra para o dono da mesa. Não, joia. E enquanto os coordenadores, o AB, estão conversando entre eles, aqui na mesa, os coordenadores também estão tramando. Estamos tramando o próximo. Eu disse para o FIPEL que o FIPEL faça e nos convide. Mas até um evento sobre estágios em conjunto, enfim, vai estar brotando várias ideias. Mas, gente, então, só para dar o fechamento dessa mesa redonda, as perspectivas para o futuro da educação à distância são muito promissoras, segundo a inteligência artificial. A EAD tem sido significativa nos últimos anos e continua a se expandir globalmente devido a uma combinação de avanços tecnológicos, demanda crescente por educação acessível e flexível
e necessidade de atualização contínua de habilidades em um mundo em constante mudança. E aí, quais são as chaves para isso? Crescimento contínuo da EAD, avanços tecnológicos, aprendizagem móvel, microcredenciais, que seriam basicamente as formações continuadas das pessoas quando procuram cursos de curta duração para poder melhorar cada vez mais, a colaboração e aprendizagem social, a colaboração social, né? A personalização e análise de dados, e aqui eu estou fazendo apenas uma síntese dos tópicos, porque ele explica cada um, né? Então não tem por que a gente parar muito tempo nisso, mas eu quero chamar a atenção para a parte final da resposta da inteligência artificial, porque ele diz aqui, inteligência artificial, ele puxa a brasa para o assado dele, né? Mas aí no finalzinho ele não se conteve. E diz o seguinte, é importante ressaltar que a interação humana e o suporte pedagógico continuarão a ser fundamentais no futuro da EAD. Embora a tecnologia desempenhe um papel crucial na expansão e aprimoramento do ensino à distância, os professores, tutores e facilitadores ainda serão essenciais para fornecer orientação, feedback e principalmente motivação aos alunos. Em resumo, o futuro do ensino à distância será caracterizado pelo crescimento contínuo de avanços tecnológicos e, enfim, né, e continuará a desempenhar um papel significativo na educação, tornando-se uma opção cada vez mais acessível, flexível e eficaz para alunos de todas as idades e em diferentes possibilidades de suas vidas. Então, com isso, com essa resposta do ChatGPT sobre as perspectivas do ensino à distância para o futuro, a gente agradece enormemente a participação de todos vocês aqui nesse plenário, da Simone, representando a CAPES, da Rosaura, Cristiano e do Rick Martin e Marta. E, gente, para nós foi um prazer enorme participar deste evento que cada vez mais marca o espaço do ensino à distância nas instituições federais de ensino superior. Muito obrigado a todos. Amanhã tem mais.